Olá! Dando continuidade às nossas ações da Multimeios, com a nossa mini palestra com o tema O que é a poesia, a professora convidada desta semana é a professora Thaís Loyola. A professora Thaís atua no curso de Letras do Instituto Federal do Campus Jumirim. Mestre e doutoranda em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará, ela trabalha desde 2009 com a arte da poesia falada, o seu estudo e a sua propagação. É com você, professora. Olá! Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse projeto maravilhoso e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema O que é poesia. Bom, inicialmente eu gostaria de ler para vocês o poema Tudo a Ver, de Elias José, que diz assim: A poesia tem tudo a ver com tua dor e alegrias, com as cores, as formas, os cheiros, os sabores e a música do mundo. A poesia tem tudo a ver com o sorriso da criança, o diálogo dos namorados, as lágrimas diante da morte, os olhos pedindo pão. A poesia tem tudo a ver com a plumagem, o voo e o canto dos pássaros, a veloz acrobacia dos peixes, as cores todas do arco-íris, o ritmo dos rios e cachoeiras, o brilho da lua, do sol e das estrelas, a explosão em verde, em flores e frutos. A poesia é só abrir os olhos e ver. Tem tudo a ver com tudo. E de fato, a poesia está presente em tudo na nossa vida e faz parte de tudo na nossa vida. A gente só precisa enxergar isso. Primeiramente, a gente precisa compreender que a poesia é um tipo de arte. E como toda arte, ela se utiliza de elementos comuns, elementos cotidianos, mas de uma maneira diferente, de uma maneira que é esteticamente bela, mesmo se falar de assuntos mais grosseiros, mais grotescos até. A música, por exemplo, é a arte do som. A dança é a arte do movimento. E assim, a literatura é a arte da palavra. Sendo assim, a linguagem da literatura se diferencia da linguagem não literária, em alguns aspectos, mas eu posso destacar como aspecto principal que diferencia a linguagem literária da linguagem não literária como a plurissignificação. A plurissignificação da linguagem literária, ou seja, o texto literário ele tem múltiplos significados, ele tem vários significados. Ele não diz apenas aquilo que está ali no papel de forma óbvia, mas ele diz mais, ele utiliza inclusive muitas figuras de linguagem para dizer mais do que o óbvio, além do óbvio. E para isso eu queria ler para vocês, para demonstrar isso eu queria ler para vocês um trechinho pequenininho do poema Procura da Poesia, do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que diz assim, na verdade é um convite. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem 1000 faces secretas sob a face neutra e te pergunta, sem interesse pela resposta pobre ou terrível que lhe deres. Trouxeste a chave? É como se eu precisasse ler um código quando eu vou ler literatura, é como se eu precisasse decifrar esse código, é como se eu precisasse ter uma chave para descobrir o que está por trás daquelas palavras, aquilo que está por trás do óbvio, aquilo que vai além do lógico. A meu ver, dentre os diversos gêneros literários, poesia, conto, crônica, romance, a poesia é o que tem o maior grau de abstração, o maior grau de opacidade, o maior grau de plurissignificação. Porque quando a gente fala que a arte da palavra, que é a literatura, é plurissignificativa, a gente está falando de um mundo de coisas, porque a literatura é um mundo. Você não pode dizer que não gosta de literatura se você não experimentou todos os tipos de literatura. Quando a gente fala de música, por exemplo, existe o rap, existe o forró, existe o rock, existe o funk, existe o MPB, existem variados estilos de música.
Não é porque você não gosta de um estilo que você não gosta de música. A mesma coisa acontece com a dança e a mesma coisa com a literatura. Você precisa conhecer para poder dizer se gosta ou se não gosta. Você vai encontrar algum tipo de literatura que você gosta. Dentre todos os tipos, como eu já citei, o conto, crônica, romance, dentre outros, eu acredito que a poesia é aquela que é mais plurissignificativa. E para exemplificar, eu quero ler para vocês um fragmento de um poema, também do poeta brasileiro modernista Carlos Drummond de Andrade, que é o poema Flor e a Náusea. Olha só o título do poema, A Flor e a Náusea. Flor, naturalmente, normalmente simboliza uma coisa boa, e náusea, enjoo, simboliza uma coisa ruim. Ele coloca esses dois elementos como pontos antagônicos. Então, sobre o que será que ele vai falar nesse poema? Vamos acompanhar. Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Mercadorias, melancolias espreitam-me. Devo seguir até o enjoo? Posso sem armas revoltar-me? Em vão tento me explicar. Os muros são surdos. Sob a pele das palavras, há cifras e códigos. O sol consola os doentes e não os renova. As coisas, que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Então vejam só que aqui a flor não é apenas uma flor e a náusea não é apenas uma náusea, não é apenas um enjoo, mas a náusea simboliza o que há de negativo na vida dessa pessoa desiludida e a flor representa uma esperança. É como se todos nós, na verdade, passamos por momentos em que nós estamos diante dessa náusea, diante dessas dificuldades, diante dessas desilusões em algum momento na vida. Mas a gente sempre pode enxergar uma flor, que por menor que ela seja, por mais simples que ela aparente ser, mas ela ainda é um ponto de esperança. Então vejam aqui a plurissignificação que a gente tem nesse poema, que a gente tem na linguagem poética, e isso é maravilhoso. Outro ponto importante para a gente falar é que poema e poesia são coisas diferentes. O poema é o texto concretizado, é o texto materializado que vai ser encontrado aí numa folha de papel ou na tela de um celular, de um computador. Já a poesia, ela se refere ao gênero textual, que é caracterizado por uma estrutura em versos, pela presença de ritmo, pela presença, muitas vezes até de rimas, às vezes não. Mas a poesia também, ela tem um significado a mais. A poesia se refere ao estado poético. A poesia se refere à beleza que está presente em todas as coisas, mesmo naquelas coisas grosseiras e grotescas, ou seja, mesmo no sujo, no triste, no feio, existe uma beleza, existe alguma coisa a mais por trás daquilo ali, por trás daquela coisa grotesca. Então a poesia é algo abstrato que está presente no mundo, nas pessoas, nas coisas, no ar, no pensamento, nos sentimentos, mas nem todo mundo consegue captar isso. O poeta consegue. O poeta enxerga a poesia das coisas, ele capta a poesia das coisas e a concretiza num todo material e concreto, que é o poema, que é aquele que vai estar lá no texto para a gente ler. Entenderam? Por último, como último ponto, eu queria falar de uma polêmica que existe em torno da questão da funcionalidade da poesia. Qual seria o seu objetivo? Qual o objetivo da poesia? Bom, alguns teóricos pregam que a poesia não tem uma finalidade fora de si mesma, mas que ela tem existência autônoma. Outros defendem que a poesia tem como objetivo a fruição estética, ou seja, o deleite, o prazer de sua leitura e interpretação. Há também aqueles teóricos que acreditam que a poesia tem uma função social, que seria denunciar as mazelas da sociedade e conscientizar as pessoas daquilo que acontece.
Outros acreditam que a poesia pode confortar as pessoas em tempos de dificuldades. Eu gostaria que você, telespectador que está assistindo a esse vídeo, usufruísse da poesia para que o que você achar melhor, para que o objetivo seja aquilo que você ache melhor, aquilo que você ache mais interessante. Porque para essa questão não existe apenas uma opção correta. Leia poesia, escute poesia, diga poesia. Deixe a poesia te tocar e ela vai te falar que veio. Para concluir, eu quero dizer um poema e quero deixar vocês refletindo a respeito dele, de um poeta cearense chamado Roberto Pontes. O título do poema é Poema por Meu Poema. Lá vai. Diga meu poema, mesmo com tédio, cansaço ou ainda em solidão. E diga, principalmente, se a madrugada for longa, se a tempestade for fria, se longo for o combate. Repita, se for o caso, quando a lua esteja em férias e o rosto azul das estrelas lhe parecer descabido. Em qualquer caso, repita para sua namorada, amiga, mãe, atendente, balconista, secretária ou irmã, pois ele também ajuda a quem quer compreensão. Monologue o meu poema, diga em duo, cante em coro, declamemos para o povo, pois eu faço um canto amargo em tempo igual amoroso. Quero vê-lo repetido, cantado, amado, sentido, na boca, pra quem o quero. Poema de quem viveu só terá se completado no lábio de quem o fala. Pois meu intento, quem dera, é vê-lo libertação. Obrigada.